disse no encontro passado que Ehring, tocado pela nova concepção de ciência do seu tempo, desgarrou-se da jurisprudência dos conceitos e, dentre outras coisas, constatou e registrou os interesses como um fator preponderante a determinar não apenas a constituição do direito, mas a determinar significativamente a formação de um juízo acerca de uma determinada controvérsia jurídica. Ocorre que, em 1906, um outro alemão, Philipp Heck, publicou um livro marcante para esse período, intitulado Interpretação das Leis e Jurisprudência dos Conceitos. É a partir desta obra, especificamente, e depois daquilo em que lhe sucedeu uma série de críticas dirigidas à própria jurisprudência dos interesses, que faz emergir a chamada jurisprudência axiológica, ou jurisprudência dos valores, ou jurisprudência da valoração, que nós vamos tratar desta aula especificamente, que é, na verdade, a última aula deste primeiro capítulo. E ela é intitulada A Passagem da Razão Teorética para a Razão Prática Renovada, o contributo da jurisprudência dos interesses e da jurisprudência dos valores. Para além dessa obra que eu próprio citei, do Philipp Heck, vale a pena ler um texto de Castanheira Neves, no segundo volume da sua coleção de Gesta, com esse nome mesmo, um texto não muito longo, mas didaticamente muito bem elaborado, muito cuidadoso, onde ele trata da questão disso tudo, da jurisprudência dos interesses, e ao final discorre também sobre esse processo de passagem, de viragem na direção da jurisprudência da valoração. E também o livro de Larizer, o Karl Larizer continua aqui na ordem do dia. Deixa eu ver aqui exatamente onde, parece que é o capítulo 5, em que ele trata disto, para não errar aqui. Não é o capítulo... sim, pronto. Isso mesmo. O capítulo 5 da metodologia jurídica de Karl Larizer. Pois muito bem. Então, tem-se o ano de 1906 como esse fato, como esse momento determinante de uma afirmação daquilo que Ehring veio a suscitar. Os autores comumente estabelecem um período como sendo esse período glorioso da jurisprudência dos interesses, desde então até a Segunda Guerra Mundial. O que é que marca esta escola? Basicamente, essa boa nova metodológica trazida então aqui. É essa intenção, essa passagem do ponto de vista da análise jurisprudencial, a mostrar uma intenção prático-teleológica que vai superar definitivamente, servindo já dessas especulações já prenunciadas por Ehring, para superar de vez esse modelo lógico-teorético da escola da exegese e da jurisprudência dos conceitos. Castanheira Neves diz que aqui está, definitivamente falando, essa convocação de fatores de fatores práticos sociais. Na verdade, seria aqui fatores transconceituais, transsistemáticos, na verdade, marcado então por interesses que seriam, a partir de então, os elementos realmente constitutivos do direito positivo.
Daí a entender-se que estamos diante, verdadeiramente, da emergência de uma nova concepção de ciência. Continua-se aqui a perseguir a ideia de uma determinada ciência, mas já não uma ciência teorética, mas como praxis, ou uma ciência da ação, poderíamos também dizer assim. Ou, em outras palavras, uma passagem do ideal da lógica, ou do primado da lógica, para o primado da vida. E aqui, mais uma vez, continua aqui a receber fortes influências, não apenas de Ihering, no sentido que nós colocamos, desse finalismo jurídico, sociológico, pragmático, mas também a persistir uma influência de Bentham e desse primado da utilidade sobre sobre a especulação, sobre a teoria sobre a especulação. Na verdade, então, a intensificar essa crítica, inicialmente feita por Ihering, contra essa orientação conceitual, para poder adotar ou chamar a atenção para outros fundamentos, sejam fundamentos psicológicos, sejam fundamentos práticos, fundamentos éticos, fundamentos históricos, na forma como Ihering colocou, ou seja, a tentativa de descrever o direito como uma das expressões dessa luta da sociedade por interesses. Então, chegar à escola, a jurisprudência dos interesses, significaria, para além daquilo que nós já vimos da escola da livre investigação do direito, da escola do direito livre, para além daquilo que já foi posto anteriormente, pode-se dizer que a jurisprudência dos interesses se associaria a tudo isso para repudiar aquele intelectualismo jurídico dogmático presente, nomeadamente, na escola da exegese e na jurisprudência dos conceitos. Basta elucidar aqui, exemplificar aqui, talvez, alguns casos. Essa negação desse intelectualismo jurídico dogmático, negando esse sistema abstrato, estabilizado do pensamento liberal, por considerar que isso é incompatível com uma sociedade em franca transformação. Desde aquela crítica à moral burguesa, que já atacada pelo pensamento socialista, testemunho de fortes transformações, revolução industrial, as internacionais socialistas, etc. Então, tudo isso aqui aparece também como uma crítica a essa ideia de um grande sistema, que também aparece aqui nessa crítica de um sistema fechado, um sistema a priori, porque a jurisprudência dos interesses vai convocar os fundamentos materialmente regulativos e constitutivos do direito. Daí que também negar essa razão mecanicista, temporal, porque a jurisprudência dos interesses dá toda atenção a essa razão histórica e vital. Mas também aqui importante destacar que, se nós estamos falando de uma escola que se tornou herdeira intelectual de Ihering, ela consegue se colocar um pouco à frente dele para realizar essa ruptura definitiva pelo contínuo ao contínuo de fatos e elementos, digamos, naturalísticos. Não que essa escola, claro, ela continua sendo influenciada por essa leitura, pelos saberes sociais, mas não para confundir o próprio direito com os fatos sociais, porque a jurisprudência dos interesses não ignora que existe uma diferença entre o fato e um determinado valor, entre natureza e cultura, ciência da natureza, ciência do espírito, o reconhecimento das ditas ciências histórico-sociais. Então,
Em resumos, poderia dizer que a jurisprudência dos interesses, ao se deparar com um determinado caso jurídico, ao recorrer a um determinado texto legal, o intérprete está marcado por esse compromisso de pensar o direito no caso concreto, na situação concreta e, especialmente falando, a intenção de justiça que a lei visava. Então, o direito já não é visto mais como um conjunto de normas, como estava lá na jurisprudência dos conceitos, como estava lá na escola da exegese. Mas o direito é um sistema, não é mais um sistema abstrato de normas, das quais se deduzem respostas a casos subsumidos, mas o direito passa a ser uma tarefa prática, funcionalmente orientada pela vida, pelas necessidades vitais dos jurisdicionados. É isso que Castanheira Neves, numa síntese, digamos, de implicações metodológicas que tudo isso iria causar, iria destacar algumas implicações. 1, 2, 3, 4, 6 intenções, 6 implicações. A primeira delas que é o abandono dessa intenção formalista do direito e a adoção de uma intenção finalista. Número 2, o enaltecimento ou o reconhecimento das lacunas, questão que já anteriormente vinha sendo colocada, mas não com essa força da abertura para um processo inconcluso, sempre em aberto, da problematização da lei. Depois, uma outra implicação, que é a do paradigma da decisão concreta. Se nas escolas, nomeadamente jurisprudência dos conceitos, escola da exegese, estava-se diante de uma concepção visivelmente normativista, em que as normas jurídicas, sejam elas as leis, sejam eles os conceitos e os institutos, eram vistos como verdadeiras entidades abstratas e autossuficientes. Então aqui, o que se tem aqui é essa ideia de que existem outros critérios normativos extratextuais. Os fins, os valores, os interesses, são todos eles, então, dignos de serem contemplados, de serem levados em consideração. A própria alteração, isso seria também para Castanheira Neves uma implicação metodológica importante. A intenção última do direito, que lá, inicialmente nas escolas marcadas pela moral burguesa, europeia, muda aqui de sentido, porque se lá estávamos diante de um paradigma da segurança jurídica, aqui passa-se a se posicionar diante de o paradigma aqui é outro, que é a realização da justiça. Então, isso tudo poderia, inclusive, implicar em dizer que a racionalidade aqui em causa já não é a racionalidade abstrata, sistemática, abstrata, cognitiva, que advinha das escolas típicas desse período glorioso do iluminismo. Aqui, uma racionalidade já não é mais teorético-cognitiva, mas axiológico-normativa. Então, toda aquela intenção de verdade em que o intérprete tinha que se concentrar nisso, descobrir qual era a verdade normativa, que seja no que diz respeito à intenção do legislador, à intenção da lei propriamente falando, mas o intérprete estava ali sempre comprometido com essa ideia de verdade, a verdade nesse sentido meramente intelectual, elucidativo, dedutivo, gramatical. Então abandona-se essa intenção da verdade. Agora, a questão que se coloca é os valores proclamados pelos
pelos interesses. Ou, em outras palavras, importaria dizer, não existe qualquer tipo de interpretação, diria Philippe Heck, não existe interpretação que não esteja sujeita a um processo de valorização, de valoração. Então, verdadeiramente, nós poderíamos reconhecer que isso tem implicações sérias, porque também marcado por alguns pressupostos, porque alguém poderia até apressadamente imaginar que nós estaríamos aqui diante de uma escola a pregar uma verdadeira revolução contra o sistema legal, que na verdade não é isso. Existe aqui um conjunto de pressupostos que essa escola se orienta, e um deles é a própria obediência à lei. Diferentemente da escola do direito livre, que admitiu, como vimos, até a possibilidade de uma decisão contra a legem, a jurisprudência dos interesses em nenhum momento pensa nisso. O que, na verdade, ela faz é exatamente o contrário, que é o de convocar todos os organismos estatais numa espécie de unidade do Estado para resolver os conflitos de interesses. Então, aqui é um outro que serve como um outro pressuposto, que é a perspectivação do direito pelos interesses. Ou em outras palavras, os interesses não são apenas materiais ou inspirações a orientar o legislador a criar o direito. Não se trata disso, mas esses interesses na verdade estão por trás da própria gênese do direito. Então, na verdade, o que o direito vai significar é o reconhecimento da existência de interesses a serem reconhecidos no campo do direito. Então, a lei não é mais um imperativo de vontade, propriamente falando, como se imaginaria ali, ainda sob a forte influência de Rousseau e do legislador como esse representante da vontade geral. Mas a lei é uma decisão valoradora de interesses, propriamente falando, assim como o juiz já não é pensado aqui como a boca da lei, mas, na verdade, o juiz, tal como o legislador, é o porta-voz dos interesses sociais. Na verdade, diríamos, o juiz, concretamente falando, é o continuador dessa voz que primeiro é ouvida no parlamento. Então, a ciência jurídica aqui, portanto, deixa de ter aquela intenção teorética. O que ela verdadeiramente irá buscar aqui é uma necessidade prática, é um apelo prático de realização em concreto do interesse dos juristas. Então, aqui, o método jurídico, o processo interpretativo do direito, haverá aqui de terem atenção a essa interpretação histórica das normas legais. O intérprete sempre terá que remeter a esse momento histórico que o legislador atuou, para saber verdadeiramente quais eram os interesses que estavam ali em causa. Mas não só isso, mas o intérprete tem esse compromisso de criar critérios novos para resolver os interesses que estão colocados, caso esses critérios legais não sejam mais suficientes. Então, isso que do ponto de vista, talvez aqui coubesse nesse pouco espaço de tempo que nós temos para ver, para poder dizer como é que se interpreta o direito. Então, os autores comumente iriam dizer, no primeiro momento, o intérprete investiga historicamente o conteúdo intencional do legislador. Quais eram os interesses determinantes
que influenciaram na criação de uma determinada lei. Após isso, o intérprete compreende esses interesses, realizando um juízo de valor para compreender o que é que levou o legislador, numa determinada situação concreta, a optar por um determinado valor, sabendo sempre que a sociedade é marcada por essa disputa de interesses. Sempre que o legislador acolhe um determinado valor, ele está prescindindo de outros valores. Então, o intérprete tinha que se situar nesse contexto para poder compreender esse juízo de valor. Mas, mais do que isso ainda, ou além disso também, compreender a verdadeira vontade normativa. Não exatamente a vontade psicológica da lei, mas o que era que a lei gostaria de resolver naquela situação concreta. Então, a obediência à lei aparece aqui como algo inafastável. O intérprete, e o intérprete juiz especialmente, está livre para, diante de uma situação concreta, em se percebendo a insuficiência de um critério normativo para resolver aquele conflito, aquele conflito de interesse, o legislador está livre para o fazer justificadamente, claro, por meio dessa integração de novos critérios normativos, para resolver as lacunas, a inexistência de critérios, mas jamais inventar uma lei nova, criar uma lei nova que pudesse afastar a solução daquela vontade do legislador. Pois bem, aí está então a escola, a jurisprudência dos interesses. Mas vejam que os autores costumam apontar que há um determinado momento em que a própria jurisprudência dos interesses começa a passar por uma crítica interna, a partir da qual outros autores iriam despertar, iriam surgir, a ponto de alguns especialistas na história do pensamento hermenêutico, que é, na verdade, o que nós estamos tentando fazer neste capítulo, neste aqui, o último momento, a dizer que já se trataria exatamente de uma nova escola. Que escola é essa? A chamada jurisprudência dos valores, ou a jurisprudência da valoração. Nesse caso, já fiz aqui algumas considerações sobre os textos. Aqui vão entrar outros autores, para além de Philippe Heck, vão aparecer diferentes autores até já do nosso tempo, que circulam por aí, o próprio Lares, um outro autor alemão bastante influente no nosso tempo, morreu há poucos anos, o Arthur Kaufmann, enfim, há um conjunto de outros autores que vão surgindo, então, a partir disso tudo, a mostrar a necessidade de superação dessas questões, não exatamente para repudiar aquilo que há de essencial na jurisprudência dos interesses, mas para mostrar a sua insuficiência tal e qual. Aqui, no que diz respeito à jurisprudência da valoração, claro, gente, aqui é sempre bom lembrar aquela indicação que eu fiz inicialmente da obra de Lares, é uma obra assim que transpassa os períodos mais importantes da história do pensamento jurídico metodológico, e o livro de Espanha, Antônio Manuel Espanha, o Panorama Histórico da Cultura Jurídica Europeia. Mas nesse ponto aqui, há um autor português chamado José Lamego, que tem um livro didaticamente muito bem elaborado, não somente sobre a história, mas sobre a contemporaneidade do pensamento jurídico. Valia a pena também dar uma olhada. O que constitui basicamente esse momento de passagem? É
Basicamente, como disse Castanheira Neves, nesse texto ao qual me referi anteriormente, há um determinado momento que se costuma atribuir à jurisprudência dos interesses uma insuficiência, ou melhor, duas insuficiências. Uma de base sociológica e outra de base criteriológica. A de base sociológica é aquela que diz respeito à incapacidade da jurisprudência dos interesses de investigar inteiramente esses interesses, por dizer que esta escola não investigou suficientemente, não considerou suficientemente elementos jurídicos que não são interesses basicamente conflitantes. Porque o que estava na cabeça dos autores, sobretudo aqui de Philippe Reck? É que a sociedade é marcada por interesses, existem muitos interesses, e esses interesses estão sempre em conflito uns com os outros. Então, cabe ao intérprete, ao se deparar com o que visava o legislador, identificar quais interesses eram esses e, a partir disso, solucioná-los, encontrar uma solução para eles. Os autores começaram a chamar a atenção para o fato de que nem todas as questões jurídicas são marcadas por interesses conflitantes. Existem determinados interesses que nós diríamos hoje, quando nós estamos aqui já em tantas gerações de direitos humanos, alguém poderia perguntar, talvez hoje, sobre interesses difusos. Pensaríamos, por exemplo, no caso dos, não sei se todos os direitos difusos, mas no caso do direito ambiental. Poderíamos dizer, a menos que nós estivéssemos para além aqui, que faltasse aqui alguma coisa de ordem, um problema já que nos colocasse para além das questões éticas. Eu quero dizer, deixa eu dizer mais objetivamente falando, apenas uma pessoa com um problema de caráter verdadeiramente incorrigível é que seria capaz de afirmar que a preservação do meio ambiente, ou pelo menos uma melhor relação humana com o ambiente, não seria necessário. Então, alguém poderia perguntar, então, onde é que está o conflito de interesses aqui? Se nós todos temos a consciência, se é implacável para nós essa necessidade de uma convivência respeitosa com o ambiente. Pois é. Então, é uma das críticas que se faz aqui, que existem determinados interesses que não são conflitantes propriamente, não deixam com isso de ser direitos. Uma outra de base criteriológica, comumente apontada aí, é que a jurisprudência dos interesses não teria feito uma diferenciação adequada entre o objeto da valoração e o fundamento da valoração. Ou seja, em outras palavras, onde geralmente essa crítica acontece, a jurisprudência dos interesses não teria se dado conta suficientemente que não é possível vislumbrar interesses em todas as situações. Nós não poderíamos, por exemplo, dizer onde é que estava o conflito de interesses, a identificação dos interesses, conflito dos interesses, aí nos conceitos jurídicos indeterminados. Ou seja, onde é que poderíamos dizer, por exemplo, como é que poderíamos determinar a vontade do legislador? Como é possível, em todas as situações, dizer que nós podemos determinar isso tudo? Então, daí que Castanheira Neves diga que a questão fundamental que orientou a jurisprudência da valoração é a procura desses
critérios de valoração supralegais. Ou seja, os autores comumente associados à jurisprudência dos valores irão colocar a necessidade de uma argumentação jurista, de uma argumentação jurídica, na sua intenção de justiça, encontrar, para além dos critérios legais, critérios que se pusessem acima de tudo que foi estabelecido pelo legislador para resolver as situações em concreto. Isso tem uma razão de ser. Isso decorre exatamente de um período que é marcado por uma crise dos valores que o próprio Hans Kelsen no século XX, no início do século XX, já se depararia com isso. Ele próprio, um dos críticos dessa observância dos valores, essa verdadeira obstinação por uma ciência do direito, e para isso pagar um alto preço. E tudo isso, como nós todos sabemos, advém de uma pretensão de ciência que já vem lá influenciada pelo positivismo de Augusto Comte, de pensar umas ciências sociais como uma explicação, uma verdadeira física social, uma verdadeira ciência capaz de estudar o todo da sociedade. Isso, como bem sabemos, pagava um preço altíssimo, que era o preço de renunciar à ideia dos valores. Como disse Norberto Bobbio, eu estava fazendo alusão a isso anteriormente, no seu livro do Positivismo. Na busca de transformar, nessa vontade de transformar o direito numa ciência, seria necessário, os positivistas diziam isso, seria necessário abrir mão dessa busca dos valores, porque os valores não são passíveis de objetivação. Eu poderia dizer, olhar para este livro e dizer, olha, este livro é vermelho. A não ser uma pessoa que tem dificuldade no reconhecimento de cores, diria, não, isso se trata de um livro de capa vermelha. Então isso é um juízo de realidade, um juízo de constatação. Agora, se eu dissesse, este livro tem uma capa bonita, aí nós já saímos do campo da objetivação, o campo da constatação, e passamos para o campo da aferição de valores. Dizer que algo é bonito, que é feio, é justo ou é injusto, isso aí já é uma apreciação que foge ao controle, à objetivação. O auditório estará completamente dividido em relação a essa aferição. Então, fugindo desses juízos de valor, é que o positivismo jurídico, como diz o positivismo daquele período, naturalmente que hoje essa discussão entre justnaturalismo e justpositivismo perdeu a sua importância do ponto de vista dos desafios que hoje são colocados ao pensamento jurídico, porque hoje é difícil você sustentar uma ideia de direito natural. Talvez Castanheira Neves tenha razão ao dizer que todo direito é direito positivo. Claro que a gente não pode confundir positivismo jurídico como habitualmente, apressadamente, algumas pessoas confundem positivismo com normativismo, ao pensar o direito apenas como um conjunto de normas. Por positivismo, nós pensamos o direito positivado, concretizado historicamente por um determinado povo, em um determinado lugar. Mas esse positivismo clássico do qual nós estamos falando aí, imaginava que, de fato, o direito deveria ser alienado de uma determinada realidade social. Então, isto que, na verdade, fugindo desse fisicalismo social, desse determinismo social, é que a jurisprudência dos valores irá se construir. Então, esse momento novo muitos autores culturalistas, aqui entre nós, Miguel Reale,
o Carlos Cóssio na Argentina, e outros nomes associados a esse pensamento culturalista, e nessa constante acentuação da diferença entre natureza e cultura, na verdade tornou cada vez mais impossível falar acerca do direito sem fazer alusão ao juízo de valor. E isso estava na base dessa tentativa de superar a jurisprudência dos interesses e superar a insuficiência, diga-se melhor, não propriamente superar a jurisprudência dos interesses, mas a sua insuficiência para aqueles casos em que ela não era capaz de fazer. Daí então que Castanheira Neves, nesse texto a que fiz alusão, faz uma síntese belíssima disso para pontuar algumas coisas que identificam a jurisprudência da valoração, e que começa por ser uma orientação científico-espiritual, e que faz com que esses autores se ponham frontalmente contrários às pretensões de um pensamento jurídico naturalístico, de um pensamento jurídico objetivista, formalista, contrários a esses nominalismos, a esses decisionismos do pensamento jurídico. Então, daí esse traço fundamental em reconhecer na interpretação jurídica ou na argumentação jurídica essa extrasistematicidade, essa busca desses critérios supralegais de valoração, ou em outras palavras, até dizer que, no sentido de alguns autores que até estiveram presentes nesse período de discussão, muito embora associados ao pensamento neomaterialista, como é o caso de Stammer na Alemanha, de Del Vecchio na Itália, dessa ideia de que anteriormente à construção, à positivação do direito, que existem estruturas lógicas e antropológicas que se põem anteriormente ao direito estatuído. Daí a necessidade de uma ciência. Esses autores continuavam imaginando, apesar disso, continuavam imaginando que o direito era uma ciência, mas uma ciência associada a uma ciência cultural. Então, essa oposição aí a esse positivismo clássico por verificar essa necessidade de uma compreensão do sentido do direito, e não mais o papel e a ambição da interpretação como se fosse apenas um processo de descrição de determinados fatos na realidade e inseri-los em um determinado contexto normativo de realização, ou também, em outras palavras, poderíamos dizer uma interpretação jurídica que fosse muito mais do que um exercício de lógica formal ou de pura subsunção lógico-formal. Pois muito bem, então aqui finalizamos este primeiro capítulo, que foi dedicado ao problema da interpretação e das teorias interpretativas na história do pensamento jurídico. No capítulo 2, nós vamos nos dedicar à crise da interpretação jurídica no século XX, onde vamos verificar aí algum movimento de viragem da interpretação a partir desses novos acontecimentos no período pós-guerra, ascensão do normativismo, ascensão e crise do normativismo, ascensão de outros movimentos interpretativos. Aí ressurgiu o movimento de reabilitação da filosofia prática de Aristóteles, a semiótica jurídica, mas tudo isso será objeto já do próximo capítulo. E a primeira aula do próximo capítulo já será sobre a teoria pura do direito de Kelsen.